Boa noite, vamos chegando, que delícia, boa noite, mulheres maravilhosas, vamos chegando para nossa conexão entre mulheres. Para quem vai ver esse vídeo, né, assistir esse vídeo sem ser ao vivo, ou para quem está chegando a primeira vez, sejam muito bem-vindas à nossa rede, né? Essa conexão entre mulheres. Eu sou Luciana Lopes, terapeuta integrativa, psicanalista, para quem não sabe, especialista na área psicossomática. Estou me apresentando aqui, para quem não me conhece. Daqui a pouco falo um oi para vocês. Bom, meu trabalho aqui aqui nas redes sociais é com mulheres, né? Direcionado a mulheres, onde eu venho aqui despertar a mulher forte, corajosa e feminina que vocês sempre sonharam, nós sempre sonhamos, né? Equilibrando nossos pilares pessoal, profissional, afetivo e familiar. Sejam muito bem-vindas, minhas amigas, minhas alunas. Boa noite, Adriana, boa noite, Jussara, boa noite, Arte Amor. Quem que é você? Coloca teu nome aqui pra mim. Quem mais? Vamos dando boa noite. Para quem está vendo essa live depois, passa adiante um pouquinho para você cair direto no conteúdo. Enquanto isso, deixa eu ir dar uns minutinhos aqui aguardando essas mulheres maravilhosas que estão chegando. Vamos lá, vamos lá. Hoje nós temos um bate-papo fantástico. Boa noite, Beth, seja bem-vinda também. Aproveitando agora, o que eu quero? Vocês apertam aí os coraçõezinhos e aperta esse aviãozinho e manda para pessoas. Manda boa noite. É isso aí, vamos dando boa noite, né, Ju? A Branca do Rio de Janeiro. Muita gratidão, Branca. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso grupo. A Beth, boa noite, é de Passos. Tem as meninas. Jussara, de onde que você é mesmo? Coloca aí pra mim. Manda esse, enquanto isso, vocês vão mandar um aviãozinho aí para poder ver quem que vocês lembram, para poder convidar as mulheres para vir, né? A Camila chegando, seja bem-vindo, Camila. Que delícia. Eu tô evitando agora do som, gente, para não cortar. A nossa Camilinha aí. Boa noite, Camilinha. A Jussara de Ilhéus, gente, Bahia. Olha que coisa mais linda, encantadora. Tá quente aí, Jussara? Porque por aqui Minas tá bem friozinho. Vamos lá. Vamos chegando, meu amor aí, meu companheiro Otto. Um beijo pra você, meu bem. Seja bem-vindo também. E vai lá. O Otto manda convite para um tanto de gente, dos amigos, e chega tudo aqui, né? Tá friozinho aí, né, Jussara? Beleza. Quem que é a primeira vez aqui, coloca eu. Enquanto vocês vão mandando aí, né? O aviãozinho para mais colegas aí, mais amigas. E eu fico muito... Eu falo, gente, por que as pessoas não estão aqui, né? Porque cadê o meu grupo de VIP, que tem muita gente lá? Bom, acho que depois, gosta de ver a live depois, né? Mas tudo bem. Mas ao vivo é tão gostoso. Agora eu tô mais próxima de vocês, eu vou lendo aqui e a gente vai interagindo mais, né? E nós vamos, hoje eu já vou falar, tá? Então hoje a gente vai fazer uma meditação bem curtinha, onde eu vou trabalhar com vocês uma meditação. A Marcela, boa noite, Mar. Vamos entrando. Eu sou do grupo VIP. A Branca é do grupo VIP. Que delícia. Branca, nós precisamos trazer aquele povo pra cá, né? É isso. Porque tá difícil eu mandar as lives pra lá. As lives são muito grandes. Tá dando muito trabalho pra mim. Editar. Nossa, não tá sendo fácil. Mas devagarinho a gente vai atingindo os objetivos, né? E agora, gente, nós vamos fazer a nossa meditação. Hoje a gente tem muita coisa bacana para conversar, para trocar. Conexão entre mulheres, né? Nós estamos aqui conectando
E eu tenho certeza que vocês que estão aí, Marilu Coelho, seja bem-vinda. Que delícia, devagarinho vou chegando, né? Obrigada. Vamos aí, vamos entrando. Aí a Sônia entrando também, vamos entrando. Como eu estava dizendo também, a música eu não posso colocar aqui porque eu estou mandando as lives, estou mandando para o YouTube e lá elas bloqueiam por causa de direitos autorais, né? Então aí a gente vou pôr só a nossa musiquinha de meditação bem baixinha, porque é bem gostoso, né? Muito bom. Vamos chegando. Aí, Marina Brandão, seja bem-vinda também. A Sônia aí, ó, Sônia Bernardes. Oh, que delícia. Vânia Figueiredo. Vamos entrando, gente. Gostoso. Hoje nós vamos fazer uma troca bem bacana. Hoje eu vou contar para vocês aqui a minha jornada, um ciclo da minha jornada, onde eu saí de uma depressão profunda de 2 anos e dentro dessa situação de grande depressão, que vocês vão entender, eu me tornei terapeuta. Eu falo que depois que passa, a gente monta um quebra-cabeça, é fantástico, mas quando a gente está passando não é brincadeira, né? E eu falo assim, a depressão é algo que é raro a pessoa que não entrou, nunca teve uma depressão ou não teve alguém próximo que teve depressão. Então por isso que hoje eu vou fazer uma meditação curta que eu vou ensinar para vocês. Nós vamos começar, onde eu quero trazer para vocês mindfulness. O que é? É você concentrar no aqui e agora. Então é uma técnica fácil que você pode praticar várias vezes ao dia, em qualquer lugar, onde que traga calma, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Deixa eu passar a meditação para vocês. Vamos lá. Eu quero... Peraí que desconectou aqui. Peraí, gente. Enquanto isso vão chegando. Peraí. Vamos lá. O que mais de gente nova tá aqui? Valmir, que delícia. Oi, Valmir, tudo bem? Vamos chegando. Vamos fazer uma meditação com a gente? Valmir é um amigo nosso aqui, reikiano. É muito bom te ver aqui. Vamos meditar. Esqueci de apertar aqui. Vamos lá. Para a nossa conexão entre mulheres, mas sejam muito bem-vindos homens que vão chegando aqui. O Alex daqui a pouco está aqui, sempre participativo. E hoje nós vamos, então, para quem está chegando, o tema hoje será a minha jornada de vida, onde eu saí de uma depressão profunda e me tornei terapeuta. Eu acho que vocês vão identificar, algumas pessoas vão identificar com a minha história, ou com algum momento difícil que vocês possam ter passado. Mas nesse momento, então, vamos fazer a nossa meditação. Então, essa meditação nossa vai ser a meditação Mindfulness. Então, vamos fechar os olhos. Eu quero que vocês sente-se de coluna ereta, abaixa um pouco o queixo. Isso, a música vai ficar baixinha para ela não ser cortada. Vamos lá. Feche seus olhos. Respira fundo 3 vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Isso, profundo e suave. Puxa o ar pelo nariz. Leve o ar lá para baixo do abdômen e solta o ar pela boca, murchando a barriga. Última vez, puxa o ar e solta.
Isso. Agora deixa a sua respiração ficar suave e tranquila somente pelo nariz. Puxando o ar, aquela respiração em 3 tempos. A respiração, né, que a gente puxa o ar, contando 1, 2, 3. Segura o ar dentro do seu abdômen, lá debaixo do ventre. 1, 2, 3. Solta o ar contando 1, 2, 3. Esvazia. Fica sem o ar. 1, 2, 3. Isso. E faça todo o processo novamente. Então vamos lá. Puxa o ar. E solta. Isso. Concentra-se na minha voz e na sua respiração que entra pelo seu corpo. Concentre-se no seu corpo que vai se relaxando, que vai relaxando aos poucos. Isso. Respire e solte. E aproveite e concentre-se no seu corpo que vai relaxando da cabeça aos pés. Puxe o ar, concentre a sua atenção no seu rosto, que vai soltando cada músculo. Perceba, sinta relaxar cada músculo do seu rosto, seu queixo, sua testa. Isso, seus olhos. Solte suavemente. Respira. E agora concentre-se na sua nuca, nos seus ombros. Permita ir relaxando. Solte os seus músculos. Permita ir relaxando seus braços, suas mãos e dedos. Isso. Relaxe seu pescoço, a sua nuca, seus ombros. Concentramos muita atenção nesses músculos. Agora é o momento de você dar um comando para a sua mente ir ali nesse espaço do seu corpo e relaxar. Respire e solte. Sinta a paz e tomando conta de você. Sua respiração vai ficando cada vez mais suave e mais relaxante. Respire e vai soltando toda a sua coluna, vértebra por vértebra. O seu abdômen. Relaxe o seu peito. Inspire, expire, solte o seu quadril. Solte embaixo do seu umbigo, seu ventre. Relaxe todos esses músculos do seu quadril. Isso, solte. Relaxe suas coxas, seus joelhos, suas pernas, seus pés e dedos. Você pode imaginar agora uma luz muito brilhante. Imagine, visualize uma luz brilhante vindo lá do céu e penetrando no topo da sua cabeça. Pode ser a cor que você desejar. E ela penetra na sua cabeça e devagarinho vai descendo suavemente e espalhando pela sua corrente sanguínea muita saúde, relaxamento, cura. Isso, o que você precisa neste momento.
A sua mente sábia sabe o que é melhor para você. Então aproveite, relaxe. Distrações podem vir à sua mente. Tudo bem. É só você desfocar dessas distrações e voltar a concentrar na sua respiração e no seu corpo. Puxe o ar algumas vezes mais profundo e solta. E essa luz vai espalhando para cada célula, cada fibra do teu corpo, relaxando, curando, revitalizando. Muito bom. Isso. Nossa meditação hoje é concentrar totalmente na sua respiração, no seu corpo, encontrando a paz interior. Uma pausa, desconectando dos pensamentos, da agitação do dia e mergulhando aí dentro de você e dando uma pausa. Como você está? Com seus olhos fechados, você se volta para dentro, dentro de você. E você começa a perceber que você é muito mais do que um corpo. E você começa a perceber o quanto a sua mente é poderosa. Quanto mais você treina ela, mais ela aceita os seus comandos de uma forma muito mais tranquila e rápida. Vai sentindo essa sensação boa, prazerosa, e perceba que a sua mente parece um filme, um telão na sua frente que são os seus compromissos, a sua mente que traz coisas, pensamentos, emoções. É apenas um filme. E neste momento você desconecta deste filme, desse telão, quantas vezes for necessário. E volte a concentrar na sua respiração e no seu corpo. Isso. Vamos aprendendo devagarinho a silenciar a mente para ouvir o coração. Quando ouvimos o nosso coração, nós usamos a nossa mente sábia, a mente que tem todas as respostas. É a nossa conexão divina com o nosso Criador. Sinta a paz dentro de você agora. Sinta você se equilibrando, se energizando com essa luz brilhante que está andando devagarinho por todo o seu corpo, fazendo as limpezas, as curas, as libertações e regenerando seus órgãos, suas células. Isso. E você se sente muito bem. Isso. E com essa sensação boa, de paz,
Nós vamos voltando agora a prestar atenção no externo, no que está em volta da gente. Os barulhos externos. E nós vamos mexendo os nossos pés, as nossas mãos, e a respiração vai voltando aos poucos o seu estado natural. E a gente vai abrindo os olhos com uma sensação muito boa de paz, de amor, de leveza. É isso. Vamos voltando devagarinho com essa sensação muito boa. Vamos. Isso, no que vocês vão entrando, conectando aqui novamente comigo. Eu sempre gosto que vocês coloquem uma palavra. A primeira palavra que vier à sua mente. Como estou me sentindo após essa pequena meditação? A palavra que vir à sua mente, vocês escrevem aqui para mim. Aí eu vou vendo que vocês já vão voltando e nós vamos nos preparando para a nossa conexão entre mulheres. Então vamos lá. A Ju leve. É uma delícia, né? Leve. Isso aí. Quem mais? Amo meditar em grupo. Que delícia. Também gosto. É uma energia, né? Bem diferente. Porque nós estamos, gente, não importa a nossa distância. Não é? Importa, queria continuar de olhos fechados, a Beth, não é? É uma sensação muito boa. Gente, nós estamos trocando energia. Queria ficar mais tempo. Aí o Alex estava falando de você agora mesmo. Que você chega aqui, você é o nosso companheirão aí, né? Então, eu viro e falo assim, por mais que nós estejamos distantes umas das outras, nós estamos conectadas através de uma frequência vibracional. Então, realmente, né, é muito bom, é muito bom. Por isso que a gente fica conectado e em grupo é muito melhor. Sensação de paz interior. Isso, muito boa. Boa noite a todas. Boa noite, Alex. Que delícia te ver aqui novamente. Sempre junto conosco, né? Muito bom. E aí, gente, aperta o coraçãozinho de quem gostou. Vamos aí, vindo e vamos lá, né? Perdi a meditação, tive que atender um telefone. Ai, Sônia, que pena. Mas depois você vai fazer o seguinte. Eu tô tentando, eu vou estar deixando as lives agora salvas no Instagram, tá bom? Porque elas estão muito grandes, as nossas lives, e eu tô tendo muita dificuldade em fazer as edições dela. Então eu vou estar colocando elas aí para vocês fazerem, tá bom? Mas toda terça-feira nós estamos aqui, Sônia, junto, firme e forte, fazendo a nossa meditação. Então vamos lá. Vamos então começar. Tá todo mundo pronto para a gente começar aí? A gente a falar do nosso tema, que vai ser bom para todos nós. Vamos lá, quem tá pronto, coloca um dedinho aí, coloca um coraçãozinho aí. Vamos lá, quem tá? Gratidão, Sônia, obrigada, gratidão por você também estar aqui com a gente. Vamos lá. Quem está, eu queria mostrar para vocês, gente, que existe meditações guiadas, longas, como a gente faz, existe as meditações curtas, e essa foi uma sensação, Adri, ai que delícia, preparadas, a Ju, que ótimo. Existe as meditações que é focar no aqui e agora, corpo, respiração e desconectar do mundo lá fora. Por alguns minutinhos, você pode fazer isso 2 minutinhos. Ainda mais quando a gente estiver passando por uma situação de um estresse ou acabou de passar um aborrecimento, respira e foca na sua respiração, entendeu? Então é esse aí que é o nosso foco.
Bom, vamos lá que o assunto hoje vai ser bacana. Como muitas, tenho clientes que estão aqui presentes, né? Minhas clientes que eu atendo, que eu já atendi em área terapêutica, sabe o quanto eu sou sistemática e reservada. Para mim não é fácil estar abrindo, compartilhando com vocês aqui coisas minhas pessoais. Mas ao mesmo tempo nós estamos muito conectadas aqui e a minha jornada, um ciclo, né, um capítulo da minha vida foi onde tudo começou, aonde me tornei a terapeuta que eu sou. Então não foi fácil e eu acredito assim, hoje eu estou aqui direcionada na rede, nas redes sociais, falando para mulheres, mas sendo muito bem-vindos homens, porque os homens que estão aqui vão entender as mulheres, vão entender também as suas companheiras e vão também se adequar na vida de vocês, porque nós estamos falando de seres humanos. Oi Isabel, seja bem-vinda, desculpa atraso, mas tá chegando, você tá chegando agora, exatamente, nós vamos começar o tema, tá? Então, gente, depois que a gente passa alguma situação difícil, fica mais, depois que a gente passa, né, fica mais fácil de falar, né? Mas todo mundo, eu tenho certeza aqui, que todo mundo de vocês que estão me ouvindo tem uma história para contar, difícil, de uma trajetória, ou alguém já ainda está passando, ou já passou, que tornou-se às vezes um trauma, uma dificuldade e que desencadeou muitas coisas, desencadeou doenças, desencadeou desequilíbrio financeiro, profissional, afetivo, familiar, né? Então, através da minha história, eu tenho certeza que vocês vão montar um quebra-cabeça de vocês aqui, tá? Eu não vou parar de ler os comentários para eu poder ter uma linha de raciocínio para poder vocês me entenderem, tá? Então vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo começou quando, por volta de 26 anos, eu tive uma depressão profunda. Profunda mesmo, né? Que eu levei 2 anos para sair dela, mais ou menos, né? Então, foi uma situação que eu passei na minha vida, muito difícil, e aonde que o momento que eu passei delicado me levou assim no fundo do poço, me levou no fundo do poço mesmo, e ali tudo perdeu sentido, não pela situação, mas como que eu me avaliei, né? Então é muito difícil quando a gente passa por um momento difícil, que você começa, sem você perceber, fazer grandes reflexões e perceber que você fez tudo errado. Você se culpa, você se julga, você se machuca. Então, foi tão profundo a minha dor, a minha falta de conexão comigo mesma, eu tinha tanta mágoa de mim, tanta raiva de mim, que eu desencadeei uma menopausa precoce em torno de 26, 27 anos. Vocês têm noção disso? Foi muito complicado isso. Por quê? Mas como é que eu descobri isso? Durante uns 8 meses eu comecei a procurar médicos na minha cidade, porque eu estava tendo sintomas muito esquisitos, estava tendo hemorragias, eu estava tendo sintomas que parecia um pouco com os sintomas que a minha mãe estava passando, que ela já estava entrando na pré-menopausa, né? E aí eu falei, gente, tá esquisito isso. Enfim, nenhum médico descobriu. Ele falava assim, você tá com depressão. Eu falava assim, eu tô com depressão, mas e aí? Mas o que tá acontecendo comigo? Né? O meu corpo, né? Tem alguma coisa errada aqui? E nada. Aí eu falo que Deus é maravilhoso. Manda mensagens para amigos, né, conhecidos, às vezes, nem são às vezes amigos, mas são conhecidos, mas essa era uma amiga que virou eu pedindo ajuda, porque eu nunca tive
vergonha de pedir ajuda. Gente, eu tô precisando de uma médica, de um médico, eu não tô bem. Aí, enfim, apareceu uma pessoa que morava em Ribeirão Preto e ela falou assim, tem uma médica em Ribeirão Preto que ela pode te ajudar. Vai a Luciana para Ribeirão Preto. E realmente, era uma japonesa, era uma encantadora, a doutora Helena Sakako, e ela fez eu colher, né, fazer um exame sanguíneo, né, mas numa data específica aonde ela detectou e ela me falou, Luciana, você está fazendo menopausa. Eu falei, oi? Como assim? Eu tenho 26 anos, acho que eu já estava com 27 anos, eu tenho 27 anos, né? Aí ela virou e falou o seguinte, aí ela virou e falou assim, sim, você está fazendo menopausa precoce, seus ovários murcharam. Quando ela falou isso, eu levei um susto, sabe? Eu choquei. Eu não entrei em choque maior porque eu já tinha meus filhos, né? Então eu virei e falei o seguinte, tá, mas e aí? Aí ela virou e falou assim, você tá passando por um processo, você tá com depressão? Eu falei, estou. Eu falei, então você desencadeou uma menopausa precoce devido à sua depressão. Eu falei, mas tem cura? Tem jeito de eu reverter essa situação? Ela virou e falou assim, pode ser que tenha, mas você vai ter que procurar ajuda psicológica, ajuda terapêutica, enquanto eu vou ver o que eu faço, o que eu posso te ajudar na parte fisiológica. Ok. E aí naquele momento, né, eu já vinha, sempre gostei muito de estudar terapias orientais, né, quem lembra da revista Bons Fluidos? Nossa, eu assinava aquela revista, sempre gostei muito das terapias integrativas, orientais, muito da filosofia oriental, sempre gostei, sempre, sempre. Aí eu peguei e falei para ela, a senhora me desculpa, mas por a senhora ser japonesa, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que eu posso fazer o tratamento com terapia, com fitoterapia chinesa? Ela virou e falou o seguinte, ué, podemos tentar. Não nesse primeiro mês, tá? Mas depois a gente pode entrar com... E eu trabalho sim. Falei, que bacana, legal. Então o que aconteceu? Abreviando um pouco essa parte, fiz reposição hormonal com fitoterapia chinesa. Não foi o que mais eu fiquei alucinada com a medicina chinesa, por isso que eu fiz a medicina tradicional chinesa, apaixonei, meu TCC foi dentro das ervas chinesas para mulheres na perimenopausa, no processo da menopausa. Então foi fantástico, consegui reverter a minha situação física e voltei totalmente, né, a ovular e tudo mais. Bacana, muito bom. Porque quando a gente entra na menopausa, tudo todos os órgãos, né, gente, vai tudo diminuindo, né? É como a gente estivesse morrendo, né? Vamos dizer assim, de uma forma de natureza, vamos falar, tá? Mas enfim, quando ela virou isso, eu procurei terapia, Eu não consegui identificar com nenhum terapeuta, porque os terapeutas, eles não me entendiam. E eles falavam de uma forma tão técnica, sabe, eu saía pior do que eu entrava, sabe? E era muito difícil para mim. E aquilo ali eu falava, gente, eu sentia, eu queria ser acolhida, eu queria ser, sabe, que me acolhesse. Naquele momento eu estava tão frágil, mas era tão formal, né? Então, o que aconteceu? Chegou no ponto que eu falei, gente, eu não quero saber disso não. Eu vou estudar porque aí eu vou ser cobaia de mim mesma. E foi isso. E eu comecei a estudar psicanálise, para me ajudar. Mas foi muito difícil, sabe? Porque eu estudei e fui assim, fazendo de mim uma cobaia mesmo. Mas, gente, não é brincadeira. Porque cada coisa que eu ia aprendendo, eu ia me avaliando e identificar as feridas para curar, cicatrizar, não é fácil. Então uma das coisas que eu vi ele fala assim, que a psicanálise me ajudou muito,
E até eu briguei com a minha professora, que o dia que ela virou falou o seguinte, você desencadeou essa menopausa precoce, você tá com depressão, é autopunição. Falei, oi? Como assim? Você acha que eu fiz isso comigo? Falei, mas você tá brincando comigo, né? Isso foi no começo do curso, né? Então, eu briguei com ela. Eu falei, jamais. Ela falou, lógico, você vai ver no seu processo que foi você que fez isso com você. Gente, não foi fácil digerir essa frase dela. Porque eu falei, como que uma pessoa, né, pode fazer isso com ela mesma, né? Só que aí que acontece. A nossa mente, ela divide em duas partes, né, gente? Ela divide em duas partes. A mente consciente, ou melhor, até três. Consciente, subconsciente e inconsciente, né? E a gente fica pegando nesses pensamentos dessa mente consciente. É a mente racional do dia a dia. O que eu sei fazer, o que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer, né? E não aquele arquivo que está lá. Né? E o que eu mais falo aqui para vocês é isso, porque o que mais nos comanda no dia a dia é esse subconsciente e inconsciente, é a mente dos 95%, é a mente emocional, né? Então o que acontece? Quando eu virei o seguinte, eu entendi que olha o que acontece, e depois nos estudos, uma coisa assim que foi muito forte essa cena para mim, essa autorreflexão, que eu lembro exatamente a cena que eu estava passando, que eu chorava muito, gente. Na época eu tinha uma confecção de roupa. Eu não conseguia trabalhar, eu só chorava o tempo todo. Eu trabalhava assim, a minha equipe, ela chorava de me ver chorar, sabe? Porque eu tinha responsabilidade lá. A minha confecção, ela não sobrevivia, poderia sobreviver sem eu. Eu era tudo ali, fazia um ano e pouco que eu estava, então ela dependia de mim. Então eu ia mesmo, eu carregava meu corpo, a minha responsabilidade e eu ia. E aí, o que acontece? Eu lembro direitinho que o momento eu chorava tanto, olha aí o que a mente faz. Eu chorava e falei assim, gente, sabe aquela reflexão? Eu tava vendo as cenas, né? Foi uma situação assim, eu saí de uma separação com meu primeiro marido, depois eu entrei num relacionamento que não foi fácil, e foi ele que não foi o relacionamento em si, fui eu que me coloquei nessa situação. Eu estava junto nesse relacionamento que tinha desmoronado, junto com uma confecção que precisava muito de mim, e eu tinha 2 crianças, né? Então, eu comecei a pensar, eu falei o seguinte, falei assim, gente, e eu chorava, eu falava assim, gente, eu não consigo criar nada por causa da confecção, eu não consigo criar nada, eu não consigo produzir nada. Isso eu chorava de soluçar. Então, pensa aí, pesca aí, ó. Eu pensei, eu não consigo criar nada, eu não consigo produzir nada. Um pensamento gera emoções. Essas emoções descarregam no corpo físico, isso a longo prazo ou com uma dor profunda da alma, de um sofrimento, ele materializa nos nossos órgãos. Então, o que acontece? Foi no meu útero, porque a mulher, gente, a parte, o chakra do útero aqui, debaixo do umbigo, sexual, é a nossa criação, a nossa produção, a criatividade no mundo, a nosso lado de criar filhos, de produzir, ser ativa, dinâmica. Então o que acontece? Afetou no meu útero. O que aconteceu? Meus ovários murcharam. Aí eu entendi o que a médica falou e eu entendi o que a minha professora de psicanálise falou, né? Então, por mais que essa mente superior, ela é grandiosa, ela é 95%, mas ela é primitiva. Então, ela entendeu o seguinte, se eu não consigo criar nada, produzir nada, então eu também não consigo criar nem filhos, procriar nem filhos. Meus ovários murcharam e entrei em menopausa, né? Então, por quê? Porque estava afetando como mulher, né? Como uma produtora.
né? Eu estava no auge da minha criação, eu estava do meu trabalho, do meu profissional, né? Então, e que acontece? Quando isso agora, aí fez todo sentido para mim. Então, quer dizer, eu não consigo criar, produzir nada, eu somatizei. Lembra do que eu falei para vocês que a gente ia ver aqui doenças psicossomáticas? Doenças de origem emocional? Então ela tem duas formas que eu acredito que ela instala. Existe os nossos problemas que é conta-gota. Às vezes tem um problema que todo dia, a gente não vê tanto, mas a gente sofre um pouquinho, tá. Esse não é um trauma, é um problema a longo prazo e que também pode desencadear doenças psicossomáticas. E também tem o trauma, é quando aquilo vem uma pancada. Você tá me entendendo? Que pode, então desce, dá uma descarga no seu corpo e o teu corpo dá uns sinais. Aí que desencadeia, porque eu já estava com depressão. Simplesmente só materializou no meu corpo o que é minha alma. Que por isso que eu falo, doenças psicossomáticas são doenças da alma, gente. Então, não tem como curar doenças da alma com medicamento. Os medicamentos, eles ajudam os sintomas. Muitas vezes é necessário. Se eu fui muito dura comigo mesma, sabe? Eu acho que eu não quis usar medicamento de jeito nenhum. Às vezes eu precisava até então de um medicamento para me ajudar a sair, né, dos sintomas, para eu poder lidar com a causa. Então lembra, cada caso é um caso. Então eu viro e falo assim, quando eu atendo pessoas, hoje eu tenho mais de 16 anos de terapia clínica, né, de atendimento especializado na área psicossomática, porque eu especializei na área psicossomática por causa de mim, né? Então eu viro e falo, calma, né? Então tem pessoas que abusam em medicamento? Tem sim, né? Porque hoje muitas pessoas, hoje a humanidade, a população hoje, elas não querem sentir. E o ser humano necessita de sentir, sim. Sentir coisas boas e coisas ruins. Porque muitas vezes as coisas ruins, elas são necessárias para tirar a gente daquela estagnação, para a gente criar uma ação, né? Mas, devido à situação, às vezes a gente está com tantos sintomas tão agravantes, tem tantas pessoas que eu sei que desencadeia síndrome do pânico, a insônia, enxaqueca, fibromialgia, dor nas articulações, enfim, palpitação no peito, aí vai, muitas coisas, né? Eu naquela época eu nem sabia que era síndrome do pânico. Eu consegui ver a síndrome do pânico quando eu fui fazer uma palestra, me chamaram para fazer uma palestra num colégio lá. Gente, eu entrei para as professoras só, numa reunião. Eu entrei na sala e foi aquilo, mas eu pensei que eu ia infartar. Eu fui pro banheiro e eu virei e falei o seguinte, eu vou embora. Gente, eu fui embora. Eu fui embora. E liguei no telefone da supervisora, eu falei, eu estou em casa. Ela me ligou primeiro. Luciana, onde é que você está? Eu falei, estou em casa. Luciana, eu estou te procurando o colégio inteiro. E eu falei assim, eu estou infartando. Eu não consigo estar aí, sabe? E eu assim, entrei em desespero. Naquela época eu não falava nem que era síndrome do pânico, né? Entendeu, gente? Então eu desencadeei de tudo coisa que vocês imaginarem, né? Então eu viro e falo assim, por quê? Porque eu fiz isso? Porque eu era muito perfeccionista, sabe? Eu era uma pessoa que eu sentia assim, eu era muito forte, sabe? Muito corajosa, eu não aceitava erros, meus erros, entendeu? Eu tava numa época muito no meu auge, as coisas aconteciam, né? Então, foi um baque muito grande para mim. Um baque muito grande. Então, quando eu vi que o seguinte, que eu fiz isso comigo mesma, porque autopunição, eu fui entender o que era autopunição. Por quê? Uma das coisas que a gente aprende no decorrer da vida, quando a gente nasce, a gente está ali criança,
As crenças limitantes. Vamos lá, é o tanto de coisa que eu vou ensinando vocês aqui através de uma história. Porque as histórias ficam mais fáceis de vocês entenderem do que falar tecnicamente falando aqui, teoricamente falando. Isso que eu viro e falo, que eu aprendi, o quê? O que eu não tive como paciente, como cliente nas minhas terapias, tudo que, não criticando as pessoas que me atenderam, mas sim analisando e fazendo diferente. Eu fui uma terapeuta diferente devido ao processo quando eu sentei na cadeira deles e senti o que me faltou lá, eu me modelei aqui como terapeuta. Então vamos lá. O que eu quero dizer para vocês que quando é criança, a crença limitante é assim. Olha que coisa, eu acho que eu já devo ter falado aqui com esse exemplo. O pai vira e fala assim para você, meu pai vira e fala assim para mim: Luciana, por que você fez isso? Eu falei que era não, para você não fazer isso, isso, isso. Você tá de castigo. Eu falo assim: pai, não, as minhas vão vir aqui para andar de bicicleta. Por isso mesmo, você não vai andar de bicicleta, você tá de castigo. O que a mente entendeu? Aí vem o rótulo, entendeu? As tarjas que eu viro e falo, que fica gravada lá no inconsciente. Quando eu faço uma coisa de errado, eu sou castigada. Me tiram o que eu mais gosto. Pronto. Aí tá lá. Então, quando a gente está na nossa vida adulta, a gente faz essas reflexões, a gente analisa e vê que a gente errou. E a gente fala assim: gente, como que eu tive capacidade de errar? E quando é uma raiva, a gente tem uma raiva da gente, a gente fica puta da vida com a gente mesmo, desculpa o termo aqui, que acontece? A gente vira e fala assim, aí que vem lá do inconsciente? A autopunição. Então, a gente nos pune o que mais tem valor pra gente naquele momento. E naquele momento era o quê? Eu estava no auge com o meu corpo, com a minha beleza, o meu cabelo, o meu corpão. Gente, eu tinha uma confecção de roupa. Todas as primeiras, eu modelava modelava no meu corpo. Então eu tinha uma peça pra mim, né? Então eu andava muito bem vestida, eu gostava, né? Então, é isso aí. Então, o que aconteceu? O meu castigo, além, né, de vir, né, ir pro fundo do poço, engordei 20 quilos. 20 quilos. Pá! Entrei. Porque eu olhava no espelho, eu queria morrer. É como eu visse o seguinte, tá aí, ó. Bem feito, você não errou? Então, aí, ó, de castigo pra você, tá de castigo. 20 quilos pra você, né? E eu tentava, gente. Eu vou falar uma coisa, eu ia pra academia, quando meu corpo dava conta, porque a minha depressão, né? A depressão, porque ela não é minha, né? A depressão veio, eu tive e ela foi embora. Então a depressão que eu tive, eu dormia, né? Tem gente que tem insônia, eu dormia. Então o que aconteceu? Eu senti tão esgotada, porque eu tava numa época que eu trabalhava demais na confecção. E com filhos pequenos, a mãe solteira, né? Porque eu estava divorciada, então eu tinha o comando das crianças ali, de uma casa, de uma empresa, né? Meu lado afetivo, então eu queria ser excelente, 120% em tudo. Esse que foi o grau, né? Então, quando eu entrei na depressão, eu caí mesmo. E caí literalmente na cama, só que eu não caí literalmente na cama por um tempo, porque eu falava pra mim, eu não posso cair. Primeiro, eu te falei, eu tenho que vender a fábrica, por quê? Porque tem muitas famílias que dependem de mim, e eu não posso, primeiro eu tenho que vender a fábrica. Aí eu falo, o Otto entrou na minha vida, meu Otto é o meu amigo de infância. Ele chegou exatamente na confecção um dia e ele mexia com seguros e eu era a síndica do prédio e exatamente na hora que ele chegou eu tava chorando. Eu tava chorando. Aí ele pegou e falou: mas por que você tá chorando? Por que você tá desse jeito? Bom, aí ele já sabia, porque ele era próximo da gente, então eu virei e ele virou e falou assim: nossa, passou da hora, né, dessa relação terminar, né? Eu falei,
Mas aí eu pedi para ele me ajudar, né? E ele me ajudou em todas as fórmulas possíveis, porque me ajudou como ele entrou na minha vida como um grande amigo, me levou para a turma dele, me tirou daquela situação, tirou do foco. Então foi assim, foi uma maravilha. Eu falo que Deus coloca anjos na nossa vida, né? E hoje ele é meu companheiro. Então ele veio para minha vida como um amigo, me ajudar nos momentos difíceis, e ele que vendeu a fábrica para mim, né? E quando ele vendeu a fábrica, eu caí na cama. Aí eu entreguei. Aí eu entreguei. E o que aconteceu? Dentro disso, eu comecei a ter falha de memória. Eu falava assim, o meu tanque de combustível, ele andava só na reserva. Então, quando eu fazia alguma atividade, eu tinha que voltar para a cama porque eu não aguentava. Meu corpo, ele pesava, né? Gente, foi assim, foi muito pesado. Nessa época, eu já estava namorando o Otto. O Otto foi muito bacana, um parceiro, porque eu falo assim, não era o momento para um relacionamento, já não era mais com o problema do relacionamento anterior, era comigo mesmo, né? Por quê? Aí que eu viro e falo, aonde que tá o importante vocês entenderem aqui? Que a nossa mente, ela também, além dela, como é que ela funciona, né? Ela funciona passado, presente e futuro. Então, o que acontece? Tudo que nós passamos emocionalmente, tudo que traumas, decepções e também momentos prazerosos estão arquivados nessa mente subconsciente e inconsciente. Eu falo que é aquele arquivo, né, das pastinhas. E a nossa mente, ela faz consulta lá o tempo todo, tá? Então, o que acontece? Quando eu estava analisando, eu virava e falava o seguinte, primeiramente, quando a gente está passando por uma situação, é muito natural a gente ter raiva, a gente ter mágoa, ressentimento, a gente cai, igual eu falo, literalmente mesmo, a gente entra numa escuridão, né? Num isolamento muito grande. E então eu viro e falo assim, e isso baixa muito a nossa frequência, muita nossa frequência. E nós somos feitos de frequência. Então, quanto mais eu sentia isso, mais eu atraía isso, né? Então era muito ruim. E eu ficava pior ainda, porque eu via meus filhos sofrendo de ver a mãe sofrendo. Meus filhos eram crianças, gente. A faixa de 6, 7 anos, 7, 10, entendeu? Ali. É um momento que eles estavam precisando muito de mim, né? Por ausência do pai, que estava morando fora, né? Então foi muito difícil isso. Mas foi assim, eu peguei muito na fé. Eu pedia muito a Deus, Pai, não deixa eu perder a fé em Ti. Me ajuda porque eu tô perdendo as forças, né? E a psicanálise me ajudou muito a analisar, porque eu me sentia assim, pesado, eu acho, com esse sentimento, porque esses sentimentos não são meus. Sentimentos vêm, a gente sente, mas nós precisamos desapegar, deixar eles irem. E aquilo me fazia mal. Então, a psicanálise me ajudou muito a olhar para trás. E eu passando um filme, eu comecei a mudar, falava assim, primeiro a gente fala, como é que essa pessoa teve capacidade de fazer isso comigo? Como que pode? Homem não presta, homem não vale nada. E vai colocando aí, a gente faz, né? A gente radicaliza, a gente fala besteira, né? Enfim, nós estamos naquele momento desse jeito. Depois que a poeira vai abaixando e a gente vai deixando o ciclo, né, vai movimentando, a gente volta a olhar para aquele passado e pensa assim, tá, aquela fala, por que ele ou ela fez isso comigo? Eu falei, opa, peraí. Não existe aquele ditado que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente, dentro da gente? Então eu comecei a analisar isso. Falei, não, peraí. Ninguém fez nada comigo o que eu não permiti de fazer.
Ponto. Eu já comecei a mudar a minha forma de ver. Então eu saí de vítima e comecei a ter responsabilidade. Mas eu falei assim, mas peraí, então, mas por que que eu deixei, né? Por que que eu deixei isso tudo acontecer comigo? Aí eu comecei a ver o seguinte, ter mais carinho comigo. Porque tem 3 pontos aqui, antes de dar essa continuidade, essa reflexão que eu quero que vocês façam, ou vocês aprendem para ajudar outras pessoas, que são 3 crenças limitantes que eu me libertei, que eu deixei escrito aqui para não esquecer. Primeira, eu não sou perfeita e ninguém é. Nossa, foi libertador. Trabalhei isso comigo mesmo. É libertador mesmo. Segundo, eu tenho pontos fracos, mas eu também tenho pontos fortes. Entendeu? Muito bom. E aonde que eu vou focar minha energia? Nos meus pontos fortes, para eu poder encarar meus pontos fracos. Terceiro, os erros fazem parte dos acertos. Errar é humano, né? Então, e os erros faz parte dos acertos. É errando que eu vou aprendendo a acertar. Não é bem por aí? Então, vamos lá. Foi isso que eu virei e fui fazendo essa autoanálise com muito amor, cuidado, tá? Por isso que eu viro e falo que eu falei para vocês aqui que eu aprendi nessa trajetória, nesse ciclo que eu abri e venho aprendendo até hoje. 5 coisas eu aprendi: me cuidar, me amar, me aceitar, me respeitar e me valorizar. São isso aqui. Então, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu acredito que pessoas não entram na sua vida, não é por acaso. Situações, doenças, problemas não vêm por acaso. Tudo tem algo para nos ensinar. Entendeu? O difícil, eu brinco, eu falo, é achar a veia. Mas na hora que você acha, você vai embora. O importante é você entender que tudo traz um aprendizado. E lembra que também nós temos 2 leis universais que eu carrego comigo, que eu falo que são os pontos que eu quero trazer para vocês aqui. A lei do retorno, que é a causa e efeito, e a lei da atração, que é a vibração. Atraímos o que vibramos, entendeu? Então tem tudo coerência ali. Então, o que eu penso gera emoção. A emoção descarrega no meu corpo físico. O meu corpo físico dá sinais e ele traz uma frequência, que essa frequência ela sai do meu corpo e eu atraio tudo o que está na mesma frequência e volta para mim. É assim que nós, através do quê? Das nossas emoções. Mas o que gera nossas emoções? Os nossos pensamentos, né? Então, nós somos conduzidas, né, pelo nosso pensamento, mas o que tem frequência são as suas emoções. Vocês entendem? Então, lembra agora que quando eu disse, quando eu falei assim, eu não consigo criar nada, produzir nada, meus ovários murcharam? Então, por quê? Porque naquele momento eu estava refletindo tudo de errado que estava na minha vida, entendeu? E com uma emoção profunda, decepção, de impotência, de incapacidade, que meu corpo absorveu. E isso materializou. E tudo foi por água abaixo. Então, gente, eu acredito muito em relação a isso, da gente analisar para trás. No primeiro momento, a gente não consegue fazer essa análise. Por isso que é o primeiro conselho que eu dou aqui para vocês. Quando vocês têm um problema, vocês estão passando por uma situação, vocês vão permitir de ser humanas. Serem humanos. O que é? Permitir de sentir raiva, mágoa, ressentimento, tá? Mas o pulo do gato é você não se apegar nisso. Ser humano nós temos a polaridade.
Do jeito que nós temos a felicidade, a prosperidade, o desapego, a gratidão, nós temos o oposto disso. E é natural a gente sentir isso também. E no primeiro momento, a gente, naquele primeiro impacto, é sentir isso. E quanto mais você vai se autoconhecendo e vai evoluindo como seres humanos e seres espirituais, você vai aprender o quê? A desapegar desse sentimento. Falar, opa, peraí, agora deu, né? Agora eu não preciso mais. Deixa eu ver o que eu aprendi com isso, o que isso veio me ensinar, né? Então eu aceito isso, né? Eu conecto com isso, eu permito de sentir, eu deixo esse ciclo fazer, né? Eu permito, depois desse ciclo do sentir, eu deixo ir para o outro sentimento do que? Do positivo entrar. E da gente fazer essa autoanálise, de olhar para trás, que eu levei muito tempo para isso, mas eu levei, não importa, cada um tem seu tempo. Hoje eu consigo fazer isso mais rápido e me liberto disso para somatizar menos, para ser mais feliz, né? Para ser congruente mesmo, coerente com o que eu passo para vocês aqui, né? Eu aprendi na dor, mas eu venho sempre buscando aprender no amor. E eu ensino a vocês aqui a buscar o caminho para aprender a evoluirmos, né? A vocês evoluírem, vocês serem mulheres, homens, que vocês sintam felizes quem vocês são, né? E pela trajetória de vocês. E tentar sempre aprender através do amor, né? De uma delicadeza, menos sofrimento, menos dor, menos peso. Mas nós estamos aqui, o mundo aqui é uma escola, né? É isso aí, é a lição da vida, entendeu? Então a gente não pode fechar para os sentimentos, para as ações. Então é olhar para o passado e pegar cada ferida daquela história e analisar profundamente, com todo o teu amor por você. Mas lembrando das 3 coisas que eu disse para vocês, que eu estou trabalhando com vocês aqui. Eu não sou perfeita e ninguém é. Então para que eu tenho que cobrar a perfeição de mim? Menos é mais. Nesse momento, menos é mais, né? Do jeito que eu tenho todos esses pontos fracos, é uma gangorra. Eu viro e falo. Eu quero o quê? Eu vou olhar para os meus pontos fortes. Eu quero valorizar meus pontos fortes para quê? Para isso crescer, para eu poder olhar para os meus pontos fracos e trabalhar com eles. E tá tudo bem. Entendeu? Então e aí? Como é que fica? Né? Vai ser muito mais fácil passar, olhar os problemas, olhar os meus erros, né? E outra coisa, e que os erros, tá, eu errei. E daí? Tá tudo bem. Igual eu virei e falei. A primeira coisa que eu pensei, eu falei o seguinte, eu falei, gente, mas como que eu permiti dessa pessoa fazer isso comigo? Eu falei assim pra mim, Sana, calma, tá tudo bem. Primeira coisa, o que você pensou? Se você não tem coragem de fazer isso com outra pessoa, você achava que ninguém faria isso com você. Primeiro erro, né? Que ninguém é igual a gente, né? Então, é isso aí. Aí eu até brinquei e falei assim, seja muito bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Eu saí da ingenuidade, eu acho que naquele momento mesmo eu saí da ingenuidade que poderia ser diferente, que a gente muda as pessoas, né? A gente não muda ninguém, as pessoas mudam porque elas querem, né? A gente não muda ninguém, a gente muda a gente mesmo, e quando a gente muda, tudo muda, não é mais ou menos isso? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês aqui, que quando eu vi isso, eu falei assim, ok, e por que eu permiti levar muito tempo essa situação? Foi aí que eu vi a minha carência, a minha autoestima baixa, sabe? A minha insegurança, né? Eu fui vendo meus pontos fracos para saber o que eu precisava trabalhar. Foi fácil? Não foi fácil. Descobrir os pontos
fracos, é aonde que você errou. Por isso que eu falo que são as três limitações aqui, as crenças limitantes, que precisa vocês gravarem isso, né? É aquilo que eu te falei, os erros fazem parte dos acertos. Eu tenho que encontrar meus pontos fortes e meus pontos fracos. E não sou perfeita, entendeu? Quando você sabe isso, eu quero falar para vocês aqui uma coisa. Eu tô sintetizando aqui, porque isso aqui dá 3 lives. Porque nessa trajetória tem muito ensinamento que eu pego da minha própria experiência e trago o ensinamento. É uma dica, né, de pensamento e transformação. O que eu quero entender e mostrar para vocês, que quando você faz essa reflexão do passado, quando você olha para trás, você tem 2 formas, olhar para trás e ficar preso no passado. Quando a gente está no trauma, na dor, na situação, porque a mente ela vai para o passado, né? Porque a gente olha para o passado para construir um futuro, para a gente viver o presente. A mente ela faz isso. Busca referência no passado para construir um futuro, para a gente viver no presente, certo? Então, qual que é importante o pulo do gato aqui? A gente olhar para trás, não para carregar correntes nas pernas, não, gente. Né, não? Porque quando a gente olha para trás, nossa, como que aconteceu isso? Nossa, eu passei por isso. Ai, mas minha vida tá uma negação, nada dá certo, tudo vira isso. Uau, peraí, né? Aí sim é viver preso no passado. Aí eu estou condenada à depressão, né? Então, o que é importante? Olhar para trás no passado e dar um novo significado, é o ressignificar. Então eu vou olhar cada ponto, cada ferida e vou fazer a pergunta, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu me permiti disso? Aí que a gente vai pegar, falar assim, tá bom, por que que eu permiti de levar tanto tempo e eu não parei? E eu não pus um basta. Aí eu fui vendo as coisas, falei assim, tá, mas o que que aí depois eu pensei o seguinte, finalizando, né? Tudo bem, foi difícil, foi muito impactante, eu somatizei muito. Tá, mas eu posso voltar lá atrás e fazer diferente? Não, eu não posso. Então o que que eu posso fazer com esse passado? Dar um novo significado. É isso. Aí a pergunta tá, o que que eu passei lá, o que eu vivi lá, que eu aprendi que eu posso fazer diferente agora? Esse é o pulo do gato. Isso vocês podem usar em qualquer situação. Então eu fui analisando os erros e fui afirmando em frases, construindo um futuro. Porque se eu deixo lá, eu carregar minhas correntes nas pernas, eu vou criar um futuro sombrio, amargo, revoltado, medo de relacionamento. Eu vou rotular que homem não presta, homem que não vale nada, homem... que eu lembro direitinho, até eu falava, esse homem não vale nada, não quer saber de relacionamento nenhum. Eu falei, mas peraí, mas eu presto. Se eu presto, eu não sou a última bolacha do pacote. Se eu presto, tem mais pessoas que prestam. Então, peraí. Então, o que eu tenho que aprender aí? Eu tenho que aprender a ir devagarinho, analisar, tirar óculos escuro, né? Eu começo a analisar. Você tá entendendo? Foi aí, você vê que eu fui criando fórmulas diferenciadas de aprendizado e isso foi me fortalecendo. Isso foi me tirando da depressão. Por quê? Porque eu comecei a ver, ou melhor, eu fui despertando novamente aquela mulher que eu tranquei no fundo do poço. Que eu falo para vocês que toda a minha construção daqui com vocês é baseada na minha história de transformação, que ao mesmo tempo paralelamente num estudo profundo de 8 anos, com medicina chinesa, com terapias integrativas, psicanálise, hipnoterapia, regressão, com tudo que vocês imaginarem. Eu trabalhei e eu fui colocando isso, né, trabalhando, vendo isso
pessoas na minha frente, né, clientes meus também, e isso foi construindo o quê? O que hoje eu trago para vocês aqui, né? Então por isso que a minha fala é muito direcionada aos homens. Desculpa, porque eu tô lendo um homem aqui, as mulheres, tá? Então, o meu slogan não é à toa, a minha frase, despertar a mulher forte, corajosa e feminina que sempre desejamos, equilibrando os pilares principais da vida, pessoal, profissional, afetivo e familiar, de uma forma simples, feliz e saudável, porque nós viemos nesse mundo para ser feliz, não é mesmo? Os problemas, eles fazem parte, vivo falando aqui, eu falo que não são problemas, eu uso porque a palavra tem poder, são desafios. No primeiro momento, dá uma impactada, né? Tem alguma pessoa próxima, doente, será que é da causa e efeito? Será que aquilo ali foi ela mesmo que ela fez com ela? Entendeu? Que desleixo, descuidado, enfim, ou algo, sei lá, né? Cada história é uma história, eu não quero entrar nisso não. Mas eu viro e falo assim, as doenças, os problemas, sempre tem uma mensagem para trazer para a gente aprender, né? Então nós precisamos aprender com isso. E isso nos fortalece, isso nos deixa assim, quando eu falo assim, despertar o lado forte, corajoso e feminino, porque no momento eu precisava muito trazer o meu feminino, porque eu estava muito ativa, muito dinâmica, meu lado masculino estava muito forte, sabe? Então eu precisava resgatar o meu feminino. Aqueles problemas também fez eu despertar isso, resgatar o feminino, né? A delicadeza, né? A sutileza. Por mais que externamente eu representava o feminino muito, mas eu tinha muita força masculina. Eu falava que eu não precisava de homem para viver. Gente, nesse mundo nós precisamos um dos outros, não é mesmo? Então eu viro e falo assim, Então, porque são traumas. A gente fica traumatizado em alguns momentos, não é mesmo? E a gente fala palavras soltas, mas ela tem poder dentro. Por isso que a gente tem que revisar e modificar, ressignificar essas palavras, né? Essas frases, né? Então eu viro e falo assim, a minha fala com vocês aqui é despertar isso. Essa conexão entre nós aqui, toda terça-feira, é pra gente evoluirmos, aprendermos, a gente expandir a nossa mente para aprendizado e pôr isso em prática na nossa vida, para também, junto com os nossos familiares, com os nossos companheiros, companheiras, filhos, familiares também, amigos, porque nós não somos sozinhos. Por mais que nós nascemos sozinhos e nós morremos, partimos sozinhos, mas nós estamos aqui, para a gente evoluir, nós precisamos compartilhar com outras pessoas, né? Então eu viro e falo assim, hoje, gente, eu falei um pouco, eu consegui sair dessa situação, mas não foi fácil. Nós vamos finalizando, tá, gente? Então eu quero falar para vocês que não foi fácil. Quem está passando ou quem passou sabe que não é fácil. É um processo. É um pezinho, é um passo de cada vez. Mas é muito importante você, amar a sua história, por mais que ela seja complexa, difícil, mas tudo é um ciclo, tem começo, meio e fim. E você está no comando desse barco, desse ciclo para terminar. E ele só termina quando você aprende. E o maior aprendizado é o amor por você mesmo. Por você mesmo, por você mesma. É o amor por você, é o cuidar, é você se aceitar, é você se valorizar, é você se cuidar. Porque tudo isso, o cuidar, o amar, o aceitar, o respeitar e o valorizar, é um autoaprendizado que a gente aplica isso
do lado externo, né? Então, primeiro, a gente precisa pôr em prática conosco, para depois a gente conseguir realmente, verdadeiramente praticar isso com as pessoas externas da nossa vida. Então lembra. E uma coisa que eu virei, falei, como que eu virei terapeuta, quando eu comecei, eu lembro direitinho, eu na bolha, me sentia dentro de uma bolha, eu via as coisas acontecendo, mas eu não participava. Quando eu comecei a conectar as coisas, pôr em prática, ser cobaia de mim mesma, e quando eu falei, gente, eu comecei a melhorar, eu falei assim, nossa, eu tô melhorando, eu consegui. Bom, se eu conseguir fazer isso comigo, eu posso ajudar outras pessoas. Foi aí que eu fez assim, ó, pá! Parece a bolha estourou. Eu saí do lado cinza, preto e branco e a minha vida ficou colorida, né? Ficou muito colorida e veio uma força, uma energia, gente, maravilhosa, é divina. Aí eu percebi que eu conectei com o divino que habita dentro de mim. Eu voltei a reconhecer o ser humano, a filha de Deus que eu sou. Eu estava desconectada da minha essência. E quando fez isso, eu mergulhei em estudar. Muito, muito, muito. E fiz tudo para poder ajudar as pessoas, sabe? Hoje são vocês, pessoas que sentaram na cadeira na minha frente, nessa trajetória de 16 anos. Eu acolhi, eu criei uma terapia sob medida. Eu saí de todos os rótulos que não podia isso, não podia aquilo, e eu segui o meu coração. E eu vejo quando a pessoa ela chega a procurar um terapeuta, ela chega a procurar ajuda, é porque ela já tentou fazer sozinha e ela não deu conta. E eu acolho aqui. Eu acolho com muito amor. E eu escuto. Porque as pessoas, quando a boca fala, o corpo relaxa. Quando a boca cala, o corpo grita. Então, o meu trabalho com vocês aqui é porque hoje eu tenho uma bagagem gigante de conhecimento e não quero limitar em atendimentos individuais somente assim. Eu quero levar para mais pessoas, eu quero que isso chegue para muito mais pessoas, para todos os lados, né, do país. Eu atendo até gente fora do país. Eu tenho cliente que eu atendi aqui e hoje mora fora e eu atendo lá, online. Pessoas de outra cidade. Mas o meu foco hoje, a minha missão é com vocês aqui. Essa rede de conexão, eu quero que cresça. Porque eu sei que nós temos muitas trocas para fazer. Eu sei que tem muitas experiências que nós vamos trocar aqui. Porque todas vocês têm histórias maravilhosas de transformações. E se não tem, nós vamos trocar essas experiências. Bom, mas se deu certo com ela, pode dar certo comigo? Por que não? É assim que nós vamos fazer. E eu estou aqui para ajudar vocês. Porque na minha história, eu já parei, eu já perguntei. Quando eu paro, eu medito e conecto com o meu pai. Mas eu precisava passar por tudo isso para me transformar na pessoa que eu sou hoje? Simplesmente uma frase simples e objetiva. Precisava. Por senão, hoje nós somos que somos, sem tirar e sem pôr tudo que nós passamos. Então hoje eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei, da profissional, da pessoa, da mãe, da esposa, da amiga. Eu sou, mesmo que eu tenha muita coisa para aprender, mas eu tenho um grande prazer, né, com quem eu me tornei. Então, por quê? Porque eu simplesmente eu honro toda a minha história de dores, de sabores, de conquistas e de alegrias. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Transforma a sua dor em aprendizado, ressignifica, fortaleça e leve a sua mensagem para semear outras pessoas. Do jeito que eu estou semeando vocês aqui, eu quero
que vocês sejam um terreno fértil para vocês poderem semear outras pessoas. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês podem ter certeza disso. Vocês vão crescer, vão florescer, vão virar grandes plantas, árvores frutíferas e vocês vão semear quem estiver do lado de vocês com a história de vocês. Essa é a minha mensagem de hoje. Nós vamos parando aqui, que se deixar, vamos estender aí. O que vocês acharam? Deixe então, se vocês gostaram, quero que vocês coloquem aí um coraçãozinho, aperta aí o coraçãozinho. Quem quiser, gostaria que vocês, pensasse nisso, viu? E que com muito amor e carinho, reflita em cada processo, tá? Obrigada, viu, Alex? Muito obrigada, foi belíssima, que bom. Aqui, os nossos encontros são muito profundos. A Ju, gratidão, Ju. Todas as nossas lives são grandes aulas que eu quero passar para vocês. Eu nasci para ser professora. Exemplo maravilhoso de vida. Obrigada, Beth. A Beth me conhece desde a época da Escola da Vida. Escola da Vila, né? Muito obrigada. Gostei, a Isabel gostou, que bom, né? Então é isso aí. A vida é uma escola, né? Muita gratidão a todos vocês, a todas vocês. Entraram vários homens aqui, eu fico muito feliz, agradecida, gratidão, minha querida. Muito bom te ver aqui, volta sempre. Dri, um beijo também para Dri, gratidão, Dri. Gente, foi um grande prazer. Hoje eu estou muito mais solta, muito mais informal com vocês aqui. Espero que devagarinho a gente vá arrebanhando mais mulheres, mais homens aqui também para nossas lives, nas nossas aulas. Eu falo aula com grande aprendizado. Esse é meu objetivo com vocês aqui. Um beijo grande para vocês. Boa noite, gratidão, que vocês tenham uma semana de muita paz, muita luz, muito amor, né? Por vocês transbordando para todos os outros em volta ao seu redor. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um beijo grande. Obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo, Lúcia. Obrigada, Maria. Gratidão mesmo, o carinho de vocês. Carinho de vocês aqui, que me faz estar toda terça-feira com vocês aqui, dando o meu melhor para vocês, tá? Beijo. Obrigada, Alex. O dobro para você também. Fica com Deus. Deus abençoe, viu? Fica o mesmo. Brigadão. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem. Traz mais pessoas, tá bom, gente? Obrigada.